Eu inicio hoje dirigindo o meu abraço a todos vocês que escutam esse momento de meditação da Palavra de Deus, do Santo Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja nos oferece o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje continua ensinando-nos sobre a oração. Muito embora nós ouçamos o relato de duas curas, a do servo do centurião e da sogra de Pedro, o ensinamento central do Santo Evangelho ainda nos dirige, ainda nos orienta acerca da oração. A cura corporal, a cura espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, nos vem como resposta à nossa oração e à nossa fé, à nossa confiança em Cristo. Se ontem, no Evangelho de ontem, nós ouvíamos que a oração do leproso, em sua humildade, era uma oração que não se atrevia a pedir a cura, ele apenas dizia: se queres, Senhor, tu podes curar-me. Hoje, o centurião, ainda mais humilde, exclama: Senhor, eu não sou digno nem mesmo de que entres na minha casa. É uma lição para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Uma lição para nós que tantas vezes fazemos da nossa oração uma simples exigência diante de Deus. Tantas vezes fazemos da nossa oração uma moeda de troca diante de Deus. Eu não sou digno é bem diferente do eu quero. Eu não sou digno é bem diferente do escuta aquilo que eu quero. Jesus escuta de bom grado a oração humilde e confiante. Já na segunda cura, a cura da sogra de Pedro, nós ouvimos que ela, tão logo foi curada, levantou-se e passou a servi-los. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é aquele que assume as nossas dores e as cura, nos socorre. A cura da sogra de Pedro nos ensina que também nós devemos ter uma resposta de gratidão, de reconhecimento, de disponibilidade e de serviço ao Senhor. Que também nós tenhamos a capacidade de nos colocarmos a serviço dos irmãos, deixando e abandonando, de fato, todo o nosso egoísmo. Que essas duas curas nos ensine verdadeiramente a viver a nossa fé como resposta a Cristo, na humildade e na confiança. Acolhamos as três sementes. A primeira semente, o versículo. Medite este versículo durante este dia. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-los. Que também nós tenhamos essa disponibilidade. A segunda semente, uma palavra para a nossa oração. A palavra de hoje é serviço. Peçamos que o Senhor nos ensine a sermos disponíveis a servir, a abandonar todo o nosso egoísmo e a nos colocarmos disponíveis ao serviço dos irmãos. E a terceira semente, a pergunta, um questionamento. A minha oração é confiante e humilde e expressa diante de Deus o meu amor? Ou minha oração somente expressa diante de Deus as minhas exigências e as minhas necessidades? Eu também sei me colocar a serviço dos irmãos ou apenas espero que os outros possam me servir? Vamos meditar essas três sementes, vamos semeá-las em nosso coração e semear no coração de todos aqueles que nós amamos, compartilhando este vídeo, compartilhando esta meditação. Meu abraço, meu irmão, minha irmã, minha oração neste dia por vocês e pelas suas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.